Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer esse lindo polvinho, tá bom? Ele é feito para bebês prematuros, é bem usado, né, para bebês prematuros, porque esses tentáculos deles imitam o cordão umbilical da mamãe. Então, como dentro da barriguinha ele brinca bastante com o cordão umbilical, então quando a criança nasce, quando ela sentir essa textura aqui, é como se ela estivesse dentro do útero, né? Então, ajuda a criança a se acalmar, tá bom? Pra gente fazer esse polvinho aqui, a gente vai estar utilizando fio amigurumi, tem que ser fio 100% algodão, tá bom? Então, eu tô utilizando aqui o fio amigurumi da Círculo, a cor é o New Mint, a numeração dele é o 5743, mas você pode estar utilizando a cor que você quiser, ou uma cor que você tiver em casa, tá? A gente vai precisar de fibra siliconada, para estar enchendo o polvinho. Vai precisar de uns pedacinhos de fio preto pra gente estar fazendo bordado, mas pode ser outra cor também, se você não tiver o preto. Nós vamos utilizar alfinetes para estar fazendo as marcações na hora de bordar. A agulha 3 milímetros, tá? A agulha 3 milímetros. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro, para estar fazendo os arremates e também os bordados. Uma tesoura, tá certo? E a medida desse polvinho aqui ficou de 20 centímetros, tá bom? De 20 centímetros, mas ela pode variar conforme o seu ponto, ou se você usar uma agulha menor, também pode tá mudando, tá bom? Mas a média aí é de 20 centímetros. Lembrando que esse vídeo é para iniciante, tá? Para você que ainda não sabe fazer amigurumi, então ficou bem detalhado esse vídeo, ficou bem pausado. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, também pode estar colocando nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um joinha, que isso ajuda bastante. Deixa o seu comentário, tá certo? Ativa o sino de notificações para cada vídeo que eu estiver fazendo, tá? E como eu já falei, né, a proposta do canal é o quê? Cada vez que eu receber uma encomenda, a ideia é eu vir aqui e tá ensinando vocês o passo a passo daquilo que eu tô fazendo, tá? Por isso que vocês vão ver no meu canal bastante vídeos aleatórios, né? Vai ter vídeos de amigurumi, vai ter vídeo com fio de barbante, vai ter vídeos com fio de malha. Por quê? Porque a minha proposta que eu tenho pro meu canal é isso. Cada vez que eu recebo uma encomenda, é eu vir aqui fazer o passo a passo ensinando para vocês. Assim eu consigo alcançar um maior número de pessoas, tá? Então, como eu recebi essa encomenda desse polvinho aqui, ó, então eu resolvi vir fazer o passo a passo para vocês e achei legal fazer um passo a passo para iniciante, porque ele é mais fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá para a aula? Vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? A gente vai começar pelo corpo do polvinho, certo? A gente vai fazer um anel mágico, tá? Tem o passo a passo do anel mágico aqui no canal, se você ainda não sabe fazer. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, escapou, 5 e 6, certo? A gente confere aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fechar o anel mágico. Você vai puxar esse fiozinho aqui, que sobrou, tá bom? Só não precisa apertar muito, senão fica ruim de fazer o primeiro ponto lá do outro lado. Agora, a gente vai fazer, na próxima carreira, se você quiser, você pode estar marcando os inícios das suas carreiras para você conseguir se achar mais fácil, tá? Você pode estar usando um fiozinho de uma outra cor ou aqueles marcadores de carreira mesmo, tá? Aqui tá o nosso primeiro ponto, ó. A gente vai vir aqui nele e vai fazer um aumento, tá? São 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Ó, agora a gente vai fazer mais um, tá bom? Nessa primeira carreira, eu não coloco o marcador, eu conto, porque a gente tem 6 pontos aqui na base, então, a gente vai ter 6 aumentos, tá bom? Quando a gente terminar os 6 aumentos, é onde a gente terminou a nossa carreira. Ou 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu não coloco porque eu acho muito ruim de começar a carreira com marcador.
Então, eu já fiz o meu primeiro, agora eu vou pro segundo. Ó, você vai colocar aqui, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Aqui, agora, no mesmo lugarzinho, você vai fazer mais um ponto baixo, ó, tá? Então, já foram 2. Agora, eu vou fazer mais um, ó, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, tá certo? 3, ó, 4, 5, e 6. Aí, como eu não coloquei o marcador, eu venho aqui e confiro se eu tenho 12 pontos baixos, porque eu tinha 6 aqui na base, mas eu fiz 2 pontos no mesmo lugar, então, são 12 que eu tenho que ter no total, porque é 2 vezes, né? 2 vezes 6, 12, tá bom? 1, 2, você vai contar aqui em cima, ó. Esses vizinhos aqui são os teus pontos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, deu 6 aumentos. Agora, a gente pode fechar bem o anel mágico aqui. Pode fechar bem. A gente já pode ir arrematando o fio, ou deixa pra dentro também, que a gente depois vai colocar enchimento, então não precisa nem arrematar, tá certo? Agora, nossa próxima carreira vai ser a seguinte, ó. Eu vou usar o próprio fiozinho do anel mágico pra marcar aqui, ó, o início da carreira, tá bom? Você pode usar assim, ou você pode pegar, deixa eu pegar um outro fiozinho aqui, peraí. Peraí que eu vou pegar um outro pedaço de fio aqui, pra gente marcar as carreiras pra não se perder, tá? Eu já sei onde fica os inícios de carreira, eu já consigo identificar, mas você que tá iniciando, é mais difícil de identificar, tá bom? Então, você bota um fiozinho assim, ó, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo, ó, esse aqui, ó, tá? Esse primeiro Vzinho aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponto aqui, nesse primeiro ponto. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos aqui dentro, tá? Quando eu falar aumento, é que são 2 pontos no mesmo lugar, tá bom? No próximo, a gente vai fazer um ponto sozinho. No seguinte, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar, tá? Assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Um ponto sozinho. E no próximo, o aumento. Ó. Certo? Aqui nessa carreira, a gente vai terminar com 18 pontos baixos, tá bom? Ó, nesse aqui é um ponto sozinho. E no próximo, o aumento. Quando você lê uma receita de amigurumi, você vai ver assim, ó, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Por 6 vezes. Geralmente, é assim que tem nas receitas, é que você vai repetir esse mesmo processo aqui, ó, fazendo um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, tá? Ó. Aqui eu tenho que terminar com 18 pontos baixos, vamos conferir? Deixa eu fechar mais um pouquinho esse anel aqui, pronto. Puxar meu fio aqui, tá engatando, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? 18 pontos baixos. Fechou. Agora, na nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Se você quiser, você pode botar esse fiozinho pra cima assim, ó. Ou se não, você pode só seguindo o ponto. Vou te ensinar aqui, pra não precisar ficar mudando, mexendo no marcador, tá bom? Nesse primeiro pontinho, a gente vai fazer um ponto sozinho. No próximo também, mais um ponto sozinho. Nesse próximo aqui, a gente vai fazer o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugarzinho,
tá? Deixa eu mostrar aqui como é que tu vai identificar teu início de carreira sem mexer. Ó, tá vendo que aqui é o nosso primeiro ponto? E o segundo tá aqui, ó. O primeiro da carreira anterior. E ele vem seguindo retinho, ó. Ele vai seguindo retinho, então tu não precisa tirar o marcador do lugar. Só marca na primeira carreira. Nas próximas, você só vem seguindo o ponto retinho assim, tá bom? Eu acho que dá menos trabalho quando você trabalha assim. Vamos lá. Agora, 2 pontos sozinhos. 1 e 2. No próximo, a gente vai trabalhar o aumento. Os aumentos, quando você faz dessa forma, eles sempre vão ficar um em cima do outro, tá? Então, se os teus aumentos não estão um em cima do outro, é porque tem alguma coisa errada, ó. Aqui tem o aumento, aqui tem o outro aumento e aqui tem o nosso terceiro aumento, tá? Ó, agora vai fazer um de novo, mais um sozinho e agora no próximo o aumento. Você vai trabalhar assim por toda a carreira. No amigurumi, a gente vai fazendo aumentos para o tamanho que a gente quer o nosso trabalho. Se a gente quer um polvinho um pouco menor, a gente vai crescer ele menos. Se a gente quer ele um pouco maior, a gente vai aumentando os aumentos, né? Fazendo mais aumentos. Ó. E aqui, mais uma vez, 1 e 2. E aqui o aumento, tá? A gente terminou aqui a nossa terceira carreira. Agora, a gente vai pra próxima. E a gente vai seguindo sempre assim, ó. É uma sequência. Aqui a gente fez 6 pontos baixos, depois a gente fez 6 aumentos. Agora, a gente trabalhou um ponto baixo e um aumento, agora 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nessa próxima carreira, vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Na próxima, 4 pontos baixos e um aumento. No amigurumi é sempre assim. Quanto maior a gente quer o trabalho, mais carreiras de aumentos a gente vai fazer. Se a gente quer que ele cresça assim, a gente vai fazendo aumentos. Se a gente quer ele comprido, a gente vai subindo carreiras retas, sem aumentos, tá bom? Que o que faz ele ficar maiorzinho são os aumentos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de 3 pontos baixos sozinhos e um aumento até o final, e eu já volto pra gente continuar o nosso trabalho. Fiz aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento, a gente sempre vai acabar com um aumento, tá bom? Aqui, ó, se você ver onde é que tá o marcador, olha só como é mais fácil de achar aqui, ó. Tá vendo que o ponto vem seguindo bem retinho? Então, eu já sei que esse aqui é o meu primeiro ponto da minha carreira, tá? Daí, eu paro por aqui. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e agora um aumento. A gente vai fazer isso até o final da carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Fiz a minha carreirinha aqui de 4 pontos baixos e um aumento. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreira de aumentos, tá? A gente vai fazer 5 pontos baixos sozinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, em cima do nosso aumento, a gente vai fazer um aumento. Ó. Tá vendo que os aumentos ficam bem embaixo um do outro, ó? Bem retinho aqui. E aqui o nosso comecinho de carreira também, ó. Fica bem um em cima do outro, tá? Vamos fazer assim por toda a volta. 5 pontos baixos, sozinhos. E em cima do nosso aumento, um aumento, tá bom? Vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento, e eu volto pra gente continuar o trabalho. Aqui, terminei os meus 5 pontos baixos e um aumento, tá? E ficou assim o nosso trabalho, ó. Ele fica assim com essas pontinhas, mas não tem problema. Depois, quando a gente for fazer as carreiras retas,
ele não vai ficar esse quadradinho aqui, tá? Mas eu acho charmosinho esse formato aqui. Tem também uma forma de você, se você não quiser que os aumentos fiquem em cima um do outro, você vai intercalando eles aqui no meio. Mas para quem está iniciando é muito complicado você fazer o cálculo, então eu preferi fazer assim, e eu gosto de deixar essa aparência assim com os aumentos um em cima do outro, eu acho legal, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer as nossas carreiras retas, tá certo? Conforme o tempo vai passando, que você vai se habituando com o amigurumi, você nem precisa contar esses pontos aqui. Você só vai colocando um aumento em cima do outro, que você nem precisa mais contar os pontos, tá? Mas isso é um processo. Quanto mais você praticar, mais você vai conseguir identificar o teu trabalho, tá bom? Agora, a gente vai começar as carreiras retas. Eu tirei o meu marcador aqui, agora eu vou colocar aqui, ó, porque eu preciso marcar as carreiras retas. Então, para eu não precisar ficar contando depois aqui de baixo, então, eu já coloco aqui, tá? Carreiras retas. É carreiras sem aumentos agora. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Não vai ter mais aumentos, tá bom? Ó, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, aqui onde tem os aumentos, a gente continua fazendo só um ponto baixo aqui, tá bom? Que isso vai fazer com que o nosso trabalho agora cresça pra cá, ó, pra baixo, tá? A gente fez até agora para ele crescer assim. Agora, a gente vai fazer ele para crescer assim, que é o corpinho do polvinho, tá bom? Vamos lá. A gente vai fazendo ponto baixo até o final da carreira. Quando acabar a carreira aqui, eu volto pra gente continuar, tá bom? Só fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse de base aqui, tá bom? Eu acabei esquecendo de avisar de falar para vocês a quantidade de ponto em cada carreira, né? Foi falha minha aqui, tá? Porque conforme a gente vai aprendendo, vai fazendo, a gente acaba nem contando mais os pontos. Mas para quem está iniciando, é importante saber a quantidade de pontos em cada carreira, tá bom? A gente começou aqui, ó, com 6 pontos baixos no anel mágico. Depois a gente fez 6 aumentos, então a gente acabou com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente fez um ponto baixo e um aumento. A gente ficou com 18 pontos baixos. Na carreira que a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, a gente ficou com 24 pontos, tá? Na carreira que a gente fez 3 pontos baixos e um aumento, a gente ficou com 30 pontos. É sempre de 6 em 6. Como a gente faz 6 repetições, são 6 aumentos em cada carreira que a gente faz, a mais, tá? Então, você vai contando de 6 em 6. Então, aqui a gente fez na quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta carreira, a gente fez 3 pontos baixos e um aumento, e a gente acabou com 30 pontos, tá? Na sexta carreira, a gente fez 4 pontos baixos e um aumento, a gente acabou com 36 pontos baixos, tá? E na última carreira de aumentos que a gente fez 5 pontos baixos e um aumento, e a gente vai acabar com 42 pontos baixos, tá? Então, essa carreira aqui, ó, vai acabar com 42 pontos baixos. Quer ver? Vamos conferir se é 42 mesmo? Aí, você pode estar conferindo as carreiras aí. Cada carreira que você fizer, você pode estar conferindo a quantidade de ponto, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, tá bom? O que eu fazia no início, quando eu estava aprendendo a fazer os amigurumis? Eu assistia toda a aula primeiro, tá? Como que a pessoa fazia, eu assistia ela todinha primeiro. Depois, eu vinha com os materiais e começava a fazer, assistia a aula novamente e começava a fazer o amigurumi,
tá? Eu achava mais fácil para estar fixando, para estar entendendo primeiro. Eu entendia primeiro o trabalho, o que eu tinha que fazer, para depois eu botar a mão na massa, tá? Então, é uma dica para vocês. Assiste primeiro o vídeo, vê bem certinho como que a pessoa faz. Depois, não tenha pressa, né? Depois você pega o seu material, pega o seu crochê e começa fazendo, assiste a aula de novo e aí assim você vai fazendo passo a passo. Eu acho mais fácil do que a gente assistir e fazendo, sendo que a gente nem sabe ao certo o que a gente tá fazendo. Eu sei que no início o amigurumi, meu Deus do céu, me dava um nó na minha cabeça. Eu dizia, meu Deus, como que elas conseguem fazer isso? Eu vou ficar meia doida. Era assim que eu me sentia. Então, o que me acalmava, me deixava um pouco mais segura, era o quê? Era eu assistir todinha a aula e depois eu botava a mão na massa. Foi assim que eu achei a forma mais fácil de eu não me perder tanto e eu ficar mais calma, mais tranquila, conseguir fazer, entender o que eu tô fazendo, sabe? Porque quando você olha primeiro, você consegue se concentrar mais fácil quando você for fazer, porque você já sabe aquele movimento que a pessoa fez. É só uma dica, tá bom? Aqui eu tô terminando a minha carreirinha reta de 42 pontos baixos. E aí, a gente vai continuar fazendo carreiras retas, tá? A gente vai trabalhar por 10 carreirinhas, 10 carreiras retas, tá? A gente vai fazer 10 vezes esse mesmo processo aqui, ó. Terminei a minha primeira carreira reta de 42 pontos baixos, tá? Aqui, ó, tá vendo? Essa foi a minha primeira carreira reta. Eu vou continuar fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto. Deixa o teu marcadorzinho lá. Ou se você quiser subindo ele para cada carreira que você fizer, também dá para subir. Só que depois fica ruim para você contar quantas carreiras você já fez. Assim fica fácil que você marcou a primeira carreira. Então, é só contar a partir daquela dali. Se você tirar o marcador, daí fica mais ruim de estar contando, tá? Ó. Depois, você só vai seguindo o ponto aqui, ó. Pra você saber qual que é o seu primeiro ponto, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 10 carreirinhas retas, tá? E eu já volto pra gente continuar. Fiz aqui as minhas 10 carreirinhas, tá? De pontos baixos, ó. Eu só vim seguindo aqui, ó. Falta um ponto, tá? Fiz as minhas 10 carreirinhas. Só vim seguindo ó, o ponto aqui do início, ó, tá? Nem precisei mexer o marcador. Daí, eu só venho e conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá certo? Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? Então, você pode tirar o teu marcador dali e agora a gente passa ele pra cá, porque agora vai começar as carreiras de diminuição, tá? Deixa eu só fazer um ponto baixo. Por quê? Aqui a gente teve que aumentar pra gente começar o trabalho. Então, esse aqui aumentou o nosso trabalho. Depois, a gente fez as carreiras retas pra ele ficar mais compridinho. Agora, a gente vai fazer as diminuições pra ele ficar, pra gente finalizar o nosso polvinho, tá bom? Então, a gente vai trabalhar o seguinte, 5 pontos baixos e uma diminuição, porque a gente foi aumentando até 5 pontos baixos e um aumento. Então, agora, a gente tem que diminuir a mesma quantidade, tá? Tá certo? Aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5. A diminuição, ela é assim, ó, você vai pegar... Tem 2 tipos de diminuição, tá? Tem essa daqui, que eu vou ensinar pra você agora. Pega o fio, vem aqui, não finaliza o ponto. Vem no próximo, pega aqui de novo, ó, tá? Agora, você finaliza. Essa aqui é um tipo de diminuição, que ele fica assim, tá certo? Aí, você continua fazendo aqui, ó, tá? Aí, ela vai ficar assim. E tem a outra diminuição, que é assim, ó. Você pega só... Tá vendo que o ponto, ele tem 2 partes, né? Essa da frente e essa de trás. Tem 2 perninhas, o Vzinho aqui, tá? A diminuição, a gente vai pegar só o fiozinho da frente, ó.
Aí, eu venho no próximo e pego o fiozinho da frente também. Aí, a gente vem aqui, ó, e passa pra frente aqui nos dois fiozinhos. E finaliza o ponto baixo, tá? E você pode escolher uma das duas. Eu faço essa daqui, tá certo? Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vem aqui, ó, primeira perninha do ponto e do próximo ponto. A gente vai transformar 2 pontos em 1 ponto, por isso que é diminuição. A gente tava com 42 pontos baixos na carreira reta ali, né? E a gente vai acabar essa aqui com 36, então, a gente tá diminuindo a quantidade de ponto, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Esse é o processo até o final da carreira, tá certo? Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem aqui na primeira perninha do ponto, no próximo ponto a mesma coisa. Pega o fio, puxa pra frente e finaliza. Mais uma vez. 1, 2... Opa, esse ponto ficou muito esticado. 2, ó, como é que eu sei, ó, tá vendo que ele fica diferente, ó? Então, se você se perder na contagem, é só você olhar aqui, ó, ele fica diferentinho, ó, tá vendo, dos outros pontos? Ó. Então, aqui tá a minha diminuição. 1, 2, 3, 4 e 5. Pega a primeira perninha do ponto, no segundo ponto, puxa pra frente e finaliza. Agora, mais uma vez e a última. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Poxa, ó, deu errado a minha conta aqui. Não é 6, né? É 5. Por isso que deu errado, tá vendo? Eu já ia fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Aí, eu percebi que tava passando aqui da minha carreira, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, é 5 e uma diminuição. Aqui tá a minha diminuição, minha última diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E agora sim, a diminuição. Fechou, tá? A gente tem que acabar essa carreira com 36 pontos baixos, tá? São 6 repetições, 5 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira, se você quiser botar o marcador pra cima, você pode também estar fazendo assim, ó, se você acha mais fácil, tá? Eu acho que abre os pontos fazendo isso, então eu deixo aqui bem quietinho. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de 36 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, sem diminuição, tá? 2, 3, 4. Eu vou fazer a minha carreira aqui. São 2, tá? 2 carreiras de ponto sobre ponto. 2 carreiras de 36 pontos baixos cada carreira. Eu vou fazer as 2 carreiras e eu já volto. Fiz aqui as minhas 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Vou sair da câmera aqui. A gente vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Desculpa a minha voz aqui, tá? Ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Perdão. 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer a diminuição. Pega na perninha da frente do ponto, na perninha de trás e finaliza o ponto baixo.
Agora, a gente vai fazer o mesmo processo. 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos, agora uma diminuição, tá? A gente vai trabalhar assim até o final da nossa carreira. 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer aqui minha carreira e já volto. A gente vai acabar essa carreira com 30 pontos baixos, tá bom? Terminei aqui minha carreirinha de 4 pontos baixos e uma diminuição. Acabei com 30 pontos baixos nessa carreira, tá? Agora, a próxima carreira vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo. Não tem mais diminuição nessa carreira aqui, tá? Vamos fazer uma carreira de 30 pontos baixos, tá bom? Vou fazer a minha aqui e eu já volto pra gente continuar. Feito, então, aqui minha carreirinha de 30 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição, tá bom? A gente vai fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Ó, 1, 2, 3 pontos baixos e agora uma diminuição. Pega a pontinha da frente, a perninha da frente do segundo ponto e finaliza. De novo, 1, 2 e 3, tá? Perninha da frente, a outra perninha. A gente vai acabar nessa carreira com 24 pontos baixos, tá bom? Vou fazer até o final aqui, depois volto pra gente continuar. Terminei aqui minha carreirinha de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou terminar com 24 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer 2 carreirinhas seguidas de 24 pontos baixos cada carreira, tá? 2 carreirinhas, agora só de ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui e eu já volto. Terminei aqui as minhas 2 carreirinhas de 24 pontos baixos, tá? Ó, se você não conseguir se achar aqui nas marcações dos primeiros pontos, você pode ir subindo o marcador, tá bom? Ó, mas não é difícil de achar, tá? Agora, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? Por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, agora a diminuição. A gente vai fazer esse mesmo processo por toda a volta. 2 pontos baixos, 1 e 2. E uma diminuição. A gente vai acabar essa carreira com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto. Fiz aqui minha carreirinha de 2 pontos baixos e uma diminuição, ficou assim. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de 18 pontos baixos, tá? Sem diminuições. 18 pontos baixos. No próximo passo agora, é a gente encher um pouco esse polvinho, tá? Porque depois a gente vai começar a fazer as diminuições até o final. Mas, enfim, vamos terminar aqui a nossa carreirinha de 18 pontos baixos. Que a gente já vou te falar o que a gente vai fazer, tá bom? São 18 pontos baixos, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou terminar a minha aqui e já volto. As minhas carreirinhas, a minha carreirinha é uma só, né? Uma carreirinha de 18 pontos baixos, tá? Posso tirar meu marcador daqui e agora a gente vai começar a encher o nosso polvinho. Você vai enchendo com calma, para não ficar muito cheio. Opa! Vai enchendo com calma. Vai colocando e vai sentindo o teu trabalho, se tá preenchido, se não tá, se tá faltando enchimento. Vai colocando aqui nos cantinhos, vai girando ele, você vai colocando e vai sentindo, tá? Não coloca tudo de uma vez. Na hora de encher é mais complicadinho assim, mas com o tempo você vai sentindo assim a necessidade de colocar mais ou menos. Ó, ainda tá bem murcho, né? A gente vai colocando aqui o enchimento até ver que ele não pode ficar estufado, né? Senão vai abrir os pontos. Mas também não pode ficar molengo, né? Vazio, assim, que vai parecer uma coisa mal feita, né? Mal enchida.
Então, a gente vai colocando e vai sentindo aqui onde tem a necessidade de colocar o enchimento, vai ajeitando ele no corpinho do polvinho. Deixa eu ver aqui. O meu aqui, eu acho que aqui por cima, tá bom? Qualquer coisa tu dá uma mexidinha assim, ó, pra ele se ajeitar lá dentro, tá? Não pode estufar muito. Acho que aqui nesse cantinho aqui ficou... Não sei se dá pra ver aqui o oquinho aqui, ó. Não enche até em cima, porque a gente ainda vai terminar o nosso trabalho. Daí fica ruim se a gente encher até em cima. Não aperta, tá? Não aperta com força, assim, porque senão vai abrir o ponto. Só vai colocando assim aos poucos. Se você colocar demais, tira e coloca menos, tá? Assim tá bom, ó. Ficou bom. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha diferente. A gente vai deixar uma perninha do ponto pra gente fazer os tentáculos do polvinho, tá? A gente vai trabalhar agora 18 pontos baixos, só que só na perninha de trás do ponto, ó. Lembra o Vzinho que eu falei? Aqui uma perna, aqui outra. Nessa perna daqui, a gente vai fazer os tentáculos depois. Nessa perna aqui, a gente vai finalizar, a gente vai fechar o nosso trabalho, tá? Dá pra fazer assim, do jeito que eu tô fazendo, ou dá pra arrematar aqui e depois a gente faz um pequenininho e costura. Mas como eu não gosto de costura, eu acho melhor fazer assim, né? Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Se você quiser, você pode marcar o início da carreira. Aqui, bota o marcador. Agora, é um pouquinho mais chatinho de colocar. Mas tem aqueles marcadores também que a gente compra em aviamentos. Eu não gosto porque ele abre o ponto. Deixa o ponto aberto, fica marcado o trabalho, tá? Agora, a gente vai trabalhar só nessa perninha aqui, ó. Um ponto baixo. Aqui. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Nessa daqui, eu prefiro trabalhar aquela outra diminuição, porque senão fica... Como a gente tá trabalhando só com um lado do ponto, vai ficar aberto, sabe? Então, pra não ficar aberto, eu prefiro trabalhar assim aqui, as diminuições. Tá? Ó. Assim. Que dá mais uma sustentação pro ponto. Um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. A gente vem aqui. Se você quiser fazer igual às outras, pode fazer. Não vai mudar, na estética não vai mudar em nada. Eu só acho que fica um pouquinho mais firme. Não finaliza o ponto. Vem aqui no próximo, pega de novo ali, ó. Tá? E agora, finaliza o ponto. Um ponto baixo, sozinho. Essa parte aqui é mais complicadinha de fazer. Um ponto baixo sozinho. E agora, a diminuição. Aqui e aqui. Nesse aqui, a gente não vai colocar olhos com trava de segurança, tá? Porque como é pra bebê, eles podem botar na boca e pode soltar. Então, não é indicado botar olhinhos com trava de segurança. É indicado você bordar. Então, por isso que a gente não colocou os olhinhos. Senão, tem que... Se fosse para uma criança maior ou para decoração, a gente podia colocar olhinhos, mas colocaria antes de fazer as diminuições. Vamos lá. Um ponto baixo e uma diminuição. Opa. Aqui. E a última vez, agora um ponto baixo. Você pode encher mais um pouco aqui antes de finalizar as próximas diminuições, tá? Já deixa eu tirar aqui, que eu sei que eu já terminei. Opa, é que eu tô fazendo errado. Aqui. E aqui. Aí. Feito.
Ó, tá vendo que ficou essa perninha aqui pra fora, ó? É aqui onde a gente vai fazer os nossos tentáculos depois. Os nossos não, né? O do polvinho. Agora, eu vou encher mais um pouco aqui. Eu encho com o dedo ou com o auxílio de uma caneta. Aqui. Sumi do vídeo, né? Ou com o auxílio de uma caneta. Só a gente lembra de não cuidar pra não manchar, né? Com a caneta. No começo eu fazia bastante amigurumi pra presentear. Aí eu treinava bastante presenteando as pessoas. Que é tão bom a gente dar um presente, né? Ainda mais quando é aquilo que a gente mesmo que fez, né? Se torna mais especial ainda. Feito aqui. Agora, a gente vai trabalhar 6 diminuições. A gente tá com 12 pontos baixos aqui. Então, a gente vai trabalhar com 6 diminuições. Direto, tá? Mudou o clima aqui na minha cidade. Então, eu tô com a voz meia rouca. Aqui, ó. Agora, a gente pode trabalhar nas duas perninhas, tá? Não tem problema, não precisa... A gente pode fazer aquela diminuição normal mesmo, tá bom? Se você quiser continuar com a outra também, pode, a teu critério, tá? Eu já ensinei as duas, porque aí fica melhor de você se adaptar aí com aquela que você acha mais fácil. Eu fiz uma. Você pode marcar ou você já pode ir contando, tá? Eu prefiro aqui contar, porque vai ficar difícil de colocar o marcador. 2. 3. Aqui, ó. 4. 5. E a última diminuição, 6. E agora, a gente vai arrematar e fazer o anel mágico invertido, tá bom? Só puxa aqui, corta o teu fio que vem do novelo, deixa um pedacinho pra gente poder arrematar, ó, tá? Puxa o fio pra fora assim, ó. E a gente vai fazer agora o anel mágico invertido, tá bom? Deixa eu só pegar minha agulha aqui, acabei esquecendo de deixar separada. Ao vivo e a cores, né? Agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Se você vê que falta um pouquinho de enchimento aqui, ó, você pode estar enchendo com uma agulha mais grossa, tá? Mas o meu ficou bom aqui, ó. Qualquer coisa você vai enrolando assim também, aí ele vai se ajeitando lá dentro. Você vai pegar a agulha de tapeceiro, vai colocar o fio que a gente cortou aqui, ó. Você vai passar por dentro das perninhas, da primeira perninha do ponto, ó. Dessa daqui, ó. Dessa de fora, tá? Você pode passar um por um, ou você pode passar mais de um ao mesmo tempo. Tanto faz. O que você achar mais fácil aí. Não precisa contar, não tem problema. Aqui, ó. Fechou. Agora, a gente puxa aqui, ó. Esse é o anel mágico invertido. Fica igual o aqui de cima. Parecido, né? Não igual. Agora, a gente vai botar ele aqui pra dentro, ó. Só botar pra dentro pra não ficar esse nozinho ali pra cima. A gente acha qualquer ponto aqui qualquer pontinho, pega uma perninha de um ponto pra gente fazer um nozinho, pra ficar bem seguro, tá? Puxa o teu nozinho aqui, vamos botar pra dentro de novo e fazer mais um nozinho. Eu gosto que fique bem seguro aqui. Essa parte aqui de baixo nem vai aparecer por causa dos tentáculos, tá? A gente pega aqui, ó, uma pontinha do fio. Qualquer fio aí, qualquer pedacinho de um ponto, passa por aqui, ó, bota por dentro e puxa, tá?
Feito. Agora, a gente bota lá pra dentro do nosso trabalho. Ó, só cuida pra não perder a agulha lá dentro. Feito isso, agora a gente vai cortar. Ó, o corpinho do nosso polvinho já tá pronto. Agora, a gente vai começar, parece um balão, né? Dá pra usar essa mesma receita pra fazer um balãozinho. Agora, a gente vai começar a fazer os tentáculos dele, tá? A gente vai usar a mesma cor, se você quiser dá pra fazer com outra cor também. Vamos fazer um nó corrediço, também tem aqui no canal, tá? Um nó corrediço e as correntinhas, ó. Feito o nó corrediço, a gente prende ele aqui na agulha. Aqui. E a gente vai escolher, eu gosto de começar sempre no último ponto. Tá vendo que aqui, ó, aqui é o nosso primeiro ponto que a gente começou a pegar só a partir da frente do ponto, aliás, a parte de dentro. E ele fez meio que um caracol aqui. Eu gosto de começar nesse último aqui, tá? Depois a gente vem pra cá. A gente vai prender o nosso fio ali. Prender o nosso fio ali e vai puxar assim com um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer 50 correntinhas, porque esse vai ser os tentáculos, tá? 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer as minhas 50 correntinhas e eu já volto. Fiz aqui as minhas 50 correntinhas, tá? Agora, a gente vai voltar fazendo meio ponto alto. Pode ser ponto alto ou meio ponto alto, não tem problema. A gente vai pular as duas primeiras correntinhas. Na próxima, a gente vai fazer 2 meio ponto alto. Dentro do mesmo, ó, o meio ponto alto é assim, ó. Desculpa, eu nem mostrei pra vocês, tá? Enrola o fio na agulha, porque tem aqui no canal também o ensinando a fazer o meio ponto alto, tá? Enrola o fio na agulha, você vai pular as duas primeiras correntinhas, na terceira você vem aqui, ó, pega o fio do novelo, ficou com 3 laçadinha. Pega o fio do novelo de novo e tira as 3 de uma vez, tá? Desfiou aqui, meu filho. De novo, laça o fio da agulha, coloca no mesmo lugar, pega o fio do novelo e puxa. Ficou com 3 laçadinhas. Pega o fio do novelo de novo e tira as 3 laçadinhas. Você vai fazer 2 meio ponto alto para cada correntinha que você fez, tá? 2 meio ponto alto para cada correntinha. Que é isso que vai dar o efeito de enroladinho nele. Se você quiser bem enroladinho, você faz 3 meio ponto alto. Tá? Eu vou fazer aqui o meu primeiro tentáculo e eu volto pra gente finalizar ali na base. Terminei aqui os meus pontos, meus meio ponto alto. Eu já aproveitei aquele fio que tava aqui no início, eu já botei ele aqui por trás, ó, tá? Junto com os pontos, aqui, ó. Daí, aqui é só... Opa! Não tava... agora sim. Desculpa aí, pessoal. Esse fio aqui do início, que a gente ia arrematar, eu já passei ele por dentro aqui dos pontos, ó. Tá? E aqui eu só dou uma puxadinha e já corto esse fio aqui. Já dá pra cortar. Ele já fica escondidinho, tá? Ó, aí ficou assim meu tentáculo. Você pode ir dando uma enroladinha, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse... Opa! Nesse ponto aqui, ó, no primeiro ponto da carreira, vou pegar essa alcinha aqui e vou prender com um ponto baixo. Ou ponto baixo, ou ponto baixíssimo, não tem problema. Aqui. Opa! Aqui. Não quer prender. Tá? Agora, eu venho aqui nesse próximo aqui, ó. Nesse próximo aqui, eu venho. Pode ser com ponto baixo também, ó. Aqui. E vou fazer 50 correntinhas de novo, tá? Vou fazer as 50 correntinhas aqui e eu já volto. Terminei aqui as 50 correntinhas.
Agora, o mesmo processo, tá? Laço a agulha no fio, pulo as duas primeiras correntinhas. Na terceira aqui, ó, eu volto fazendo meio ponto alto. 2 meio ponto alto para cada correntinha que eu fiz, tá? Aqui não tem quantidade exata de pontos, não, tá? Não precisa se prender a isso. É somente para dar aquele efeito de enroladinho no tentáculo, tá bom? É só para dar esse efeito aqui. Não tem problema se uma das correntinhas ficou só um ponto ou na outra ficou 3 pontos. Aqui não vai alterar em nada, só vai ficar menos enroladinho ou mais enroladinho, dependendo da quantidade de ponto que você fizer, tá? Eu vou voltar aqui fazendo o tentáculo e eu já volto pra gente continuar. Finalizei aqui os meus pontos, aqui em todo as minhas correntinhas, né? Voltei fazendo os meio ponto altos. Agora, a gente vai fazer aquela mesma finalização, tá? Deixa eu pegar aqui. Aquela mesma finalização. A gente vem no próximo ponto aqui, ó, tá? Opa, aqui. A próxima argolinha aqui. Fizemos um ponto baixo. E no próximo, a gente faz mais um ponto baixo e já começa fazendo as 50 correntinhas. Vai ser assim por toda a volta, tá? Você vai fazer 50 correntinhas, vai voltar fazendo os meios pontos altos. Aqui nesse próximo, você vai finalizar com um ponto baixo, vai fazer um ponto baixo, vai subir as 50 correntinhas. Vai ser esse processo por toda a volta, tá bom? Eu vou fazer todas os meus tentáculos aqui. Qualquer coisa, se você ficar com alguma dúvida, se você não conseguiu fazer, se você se perdeu, coloca nos comentários ali, pede ajuda, tá? Que eu vou com maior paciência, com maior carinho, tá te ajudando a fazer esses tentáculos aqui, se ficou alguma dúvida, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui, eu já volto. Terminei aqui de fazer os meus tentáculos, né? Ó, ficou assim, tá bom? E aí, eu já fiz o último ponto baixo, cortei o fio que vem do novelo e agora a gente vai arrematar, tá bom? Aqui a gente pode botar o fio na agulha de tapeceiro. E a gente vai arrematar aqui, passar por aqui, ó. Tá bom? O arremate, ele é meio aleatório, não existe uma forma certa, assim. Quando precisa de acabamento, sim, né? Quando uma parte que aparece, é bom fazer um arremate invisível. Mas nesse caso aqui não vai aparecer, tá? A gente passa pra trás aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho, um fiozinho aqui de algum ponto, tá? Passa pra cá, agora passa por dentro dessa argolinha que a gente fez e finaliza. Vamos passar mais uma vez aqui, ó. Vamos arrematar desse lado aqui agora. Passamos pra cá. Escolhemos algum fiozinho ali, ó. Vamos passar o fio por dentro dessa argolinha. Opa, aqui por dentro. Assim, tá? Finalizamos. Agora, a gente bota esse fio lá pra dentro do nosso trabalho. Sai em qualquer lado, tá bom? E puxa pra cá. Feito o nosso arremate, agora a gente corta esse aqui e agora a gente vai fazer o bordado dos olhos, tá? Eu vou utilizar o fio preto, mas você pode estar utilizando o fio de outra cor, tá bom? Eu não gosto de bordar com ele todo completo assim, porque acho que fica muito forte. Então, eu pego o fio, eu peguei um pedaço de fio preto, tá? E eu vou dividir ele aqui, ó. 3 fiozinhos para um lado e 2 para o outro, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Esses 2 fiozinhos ficou para um lado e aqui os outros 3. Aí, eu divido esse fio aqui, ó. E vou usar um deles para bordar. Você pode usar outro tipo de fio, um fio mais fino também, se você tiver em casa, um fiozinho mais fino. É porque eu tenho esse de amigurumi, então, para não ter que estar comprando um monte de tipo de fio, né? Aí, eu faço isso, tá bom? Eu vou tirar aqui, que eu acho que deu um nozinho. Eu já volto. Consegui liberar os meus fios aqui, ó. Daí, fiquei com dois fiozinhos, tá bom? A gente vai botar o fio aqui na agulha de tapeceiro.
Você pode estar fazendo marcação com alfinete, tá? Onde você vai querer os olhinhos. Você procura aí o melhor ladinho que ficou o teu polvo, tá? E aí, a gente vai fazer uma marcação com os alfinetes, pra tá bordando. Deixa eu pegar os alfinetes aqui. Pra gente ver o início e o final dos olhinhos, tá? Dos dois olhinhos. Então, a gente pega 4 alfinetes. 2, 3 e 4, tá bom? Aqui, ó. Eu vou fazer os olhinhos deles, se você contar de cima, do início, fica, ó, aqui tá o anel mágico, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a carreira 12 e a carreira 13, tá? Vai ficar a altura dos olhinhos. Eu vou fazer menorzinho, ó. Você pode marcar ali 1, 2, 3 pontos de distância um do outro. Esse vai ser o primeiro olho, tá? O segundo olho, a gente pode pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente conta mais 3 pontos. 1, 2, 3 e coloca o alfinete, tá? Aí, a gente vai olhar aqui. Pra bordar, ó, acho que ficou muito pequenininho. Só que ficou afastado. Vamos botar esse aqui pra cá. O bordado, ele é bem teste, assim. Você vai fazendo o teste, vai vendo se vai ficando bom, tá? Se não ficar bom, desmanche e faz de novo. Você vai entrar em qualquer ponto aí que você quiser da peça e vai sair aqui, ó. Aqui no alfinete onde a gente fez a marcação, tá? Aqui, ó. Deixa um pedaço do fio pra gente fazer o arremate depois. E você vai entrar aqui no mesmo lugar onde a gente saiu, onde a gente fez a marcação, tá bom? Vamos sair um pontinho pra cima, aqui, ó. Pula uma carreira, vai na carreira de cima, pra gente fazer os cílios. Você pode fazer o olho retinho assim, ou você pode fazer o olho assim também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou voltar aqui só pra mostrar como que você pode estar fazendo o olhinho. Ele pra baixo aqui, ó. Como se fosse um Vzinho, tá? Ó, assim. Como você achar que fica legal, tá bom? Ó. Dá pra fazer assim. Vou te ensinar 2 tipos de bordado, tá? Assim. Aqui você já pode finalizar o olhinho, se quiser. Ó, ficou um pouquinho maior esse lado. Se quiser, dá pra fazer assim. Ou dá pra fazer mais uma vez aqui, ó. E aí, faz uns cílios, como se fosse uns cílios. Aqui e aqui. Você vai fazendo os testes, como você acha que fica legal. Ó, aí ficou os cílios do polvinho, tá? Mas como o meu é um menino, eu acho que fica muito feminino fazer os cílios assim, então eu vou deixar só assim, tá bom? Eu vou fazer o outro lado pra gente ver como é que fica e você ver qual que você gosta mais. Deixa eu cortar essa pontinha aqui, que agora fica ruim pra colocar aqui na agulha. Eu gostei dele um pouquinho maiorzinho, então eu vou deixar ele assim. Volto lá no mesmo lugar onde eu saí. Vou deixar ele assim, maiorzinho mesmo. Fica como se fosse puxadinho, tá? Agora, a gente vem aqui e faz um arremate. Só amarra as 2 pontas. Não puxa muito, senão vai arrebentar o fio. Dá 2 nozinhos. Dá pra você fazer o quê, ó? Cortar aqui. Deixa eu vir pra câmera aqui. Corta aqui. Bota na agulha e puxa lá pra dentro. Ou você só vem aqui com a agulha e puxa. Mas eu acho que assim fica mais seguro. Coloco aqui na agulha de volta. Coloco no mesmo buraquinho onde eu fiz os nozinhos ali, ó. E puxo lá pra dentro. Escondemos o nosso fio, tá? Esse é o primeiro olhinho. Aqui a gente corta.
Se você vê que ficou muito afastado, eu acho que ficou muito afastado. Eu vou vir mais pra pertinho, assim, ó. Tá? Fiquei mais pertinho. Agora, deixa eu fazer o outro olhinho. Deixa eu pegar aqui o meu fio. Aguenta aí. Pegar mais um pedacinho de fio e vou vir pro outro lado. Daí, a gente faz um outro modelinho de olho. Mas o legal é você fazer aí, ver se gosta, se não gosta. Fazer pra ir testando, né? Pra você ver a sua capacidade de inovar e fazer alguma coisa diferente. Aqui, daí a gente vem reto aqui, ó. Sai aqui. Deixa o olho retinho. Ou a gente pode vir deixar ele retinho, só que aí dá pra fazer ele pra cima, ó. Quer ver, ó? Em vez de fazer ele pra baixo, a gente pode fazer ele pra cima. Pega o olhinho de novo e vem pra cima, tá? Aí, aqui a gente pode fazer uns cílios. Ó, vem ele pra cima. Dá pra fazer uns cílios assim. Deixa eu pensar aqui. Aqui. Opa. Aqui, ó, peraí. Vamos sair aqui de volta. Acho que eu vou desmanchar esse aqui. Ó. E assim você vai fazendo os testes, como você acha que vai ficar melhor pro seu polvinho, tá? Ó. Aqui. Passa por dentro do fio, assim, ó. Sai no mesmo lugar, vem pra cá. Como se fosse os cílios do polvinho, aqui. Você vai fazendo os testes aí. Eu não gostei do jeito que ficou, vou desmanchar. Não gostei nada do jeito que ficou. E aí, você vai vendo se você quiser deixar pra baixo, se você quiser deixar os cílios pra cima. Deixa eu puxar esse olho pra cá, que fez nozeira aqui. Aqui. Que tira. Agora não quer mais sair o fio, Jesus. Aqui, consegui. Aqui. Só tem que cuidar pra não fazer muitas vezes, porque senão vai ficar, ó, rasgou o fio. E não é só isso, né? Fica saindo os enchimentos assim, ó. Tá? Daí você vem com a agulha aqui, ó, e passa assim pra tirar o enchimento que saiu. Tá bom? Se você ficar puxando, 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 vai sair todo o enchimento de dentro do polvinho, tá? Eu vou cortar mais um pedaço de fio aqui e já volto. Ó, eu fiz uma marcaçãozinha assim, ó, com um alfinete, pra fazer ele mais quadradinho. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos pegar, vamos botar o fiozinho em algum canto aqui, ó. Vamos botar mais pra trás, pra não sair no mesmo lugar. Aqui, ó. Opa. Aqui. Vou fazer esse aqui. Agora, eu vou tirar esse alfinete. Agora, eu venho pra cá, ó, nesse alfinete aqui, tá? E vou sair nesse alfinetezinho aqui de cima. Eu pego dentro do fio, assim, ó, passo por dentro, pra gente fazer esse detalhezinho aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir nesse outro ponto aqui, vou sair aqui, ó, aqui eu prendi. Agora, eu venho nesse aqui, ó, de volta, passo por dentro do fio, pra gente fazer ele mais quadradinho, ó. Deixa eu sair aqui só pra você ver como que ficou esse olhinho aqui diferente, tá bom? Ó, ele ficou mais assim, ó. Tá? E assim você vai fazendo os testes, se gostou, se não gostou, se desmancha, não desmancha, tá? Vai fazendo e olhando. Aqui dá pra gente fazer uns cílios pra cima.
Deixa eu voltar aqui, ó. A gente pode vir aqui em cima. Opa, foi demais. Aqui na carreira de cima, ó. E fazer uns cílios meio aleatório aqui, ó. Vem aqui. Vai na carreira de cima. Vem aqui no pontinho de baixo. Vem na carreira de cima. Aqui. Vem aqui, ó, nesse ponto aqui. Vem pra carreira de baixo. Ó. Achei que ficou estranho de novo. Vamos fazer nessa carreirinha de baixo. Todos eles na carreirinha de baixo. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui. Aqui. Vem na mesma carreirinha que a gente fez os pontinhos ali, ó. Passa pra de cima. Vem aqui na de baixo, onde a gente fez os pontos. Vem pra aqui ou pra cá. Vem pra cá, ó, na carreirinha de baixo. Vamos ver se vai ficar legal. Não, eu acho que esse é o último que a gente deve fazer. Vamos ver como é que ficou esse aqui. Opa. Assim. A gente ajeita aqui, ó, os pontinhos. Ajeita os cílios. Ó. E assim ficou os cílios, ó. Ficou bonitinho, tá vendo? Mas eu vou preferir deixar sem cílios. Só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer os cílios, eu vou deixar sem. Porque como eu falei, como é um menininho, eu acho mais legal deixar sem os cílios. E eu vou deixar ele assim, como se ele estivesse dormindo mesmo, tá? Aqui. Desmanchei. Vou passar o meu fio lá pro outro lado. E vou arrematar. Aqui a gente tira os... Ó, ficou bonitinho assim. Tá bom? Agora eu vou desmanchar, ó, ficou bonitinho. Você faz o teste, ó, assim ou assim. Eu vou deixar assim. Vou fazer o meu arremate, vou desmanchar esse lado, eu vou fazer igual e já volto pra gente continuar. Resolvi gravar o outro lado pra vocês também, tá? Pra ficar mais fácil. Aqui eu já fiz a minha marcação, contei a mesma distância que eu fiz de um pro outro, aqui eu também vou fazer, tá? Então, eu vou sair nesse primeiro alfinete aqui. São 4 pontos de distância um do outro, tá? Aqui. Agora, eu vou vir aqui nesse alfinete aqui, ó. E já vou sair nesse aqui, de cima. Venho aqui, passo por dentro do fio, aqui, ó. E saio no mesmo lugar, coloco a agulha no mesmo lugar. Aqui eu venho pro o último alfinete. Venho aqui, puxo. Assim. Agora, eu venho nesse aqui, ó, passo por dentro do fio de novo. Passo no mesmo buraquinho e levo a minha agulha lá pra onde eu iniciei os pontos, tá? Aqui a gente puxa, aqui a gente dá uma puxadinha. A gente vai ajeitando o olhinho assim pra ficar bem bonitinho. Aqui. Ó, ficou assim o olhinho, tá bom? Deixa eu arrematar. Aqui, a boquinha, ela é opcional, tá? Se você quiser, você pode bordar a boquinha. Eu vou fazer uma boquinha só porque, como é pra crianças, a criança pergunta, né? Então, você pega um fiozinho, você vai vir aqui e vai olhar mais ou menos. Pode usar o alfinete de novo, tá? Se você se sentir mais segura, pode marcar com os alfinetes. Você vai pegar o meio, né? Dos olhinhos, vai sair aqui com a agulha. Você vem aqui no outro alfinete e vem na carreirinha de baixo.
tá? Na segunda carreirinha, aliás, não nessa, na outra. Aqui, ó. Você vai fazer o mesmo processo, vai puxar a boquinha... Não, acho que é na de baixo mesmo, senão vai ficar muito grande essa boca. Aqui, ó. Vai fazer aquele mesmo processo, vai passar por dentro daquele fiozinho, vai sair aqui no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar onde você passou e vai botar o fio pra cá. E, ó. Tá pronta a boquinha. Dá todo um charminho, né? Fazer assim os olhinhos e a boquinha. Deixa eu arrematar aqui. Só dar uns 2 nozinhos assim, ó. Corta um pedacinho do fio, passa lá pra dentro aqui, ó. E aí, aqui a gente dá uma ajeitadinha. Tá pronto o nosso polvinho. Olha só que coisa mais fofa, tá? Pra quem tá iniciando, é muito legal fazer esses polvinhos, porque eles são mais fáceis de ser feitos, né? Você vai praticando a técnica do amigurumi, então é bem legal fazer o polvinho, tá? Aqui a gente pode fazer um chapeuzinho, pode fazer uma gravatinha, mas eu vou deixar o meu assim, porque pra mim é pra um bebê recém-nascido, então é importante que a gente não coloque muita coisa pra não sufocar a criança, né? Não soltar e a criança botar na boca e acabar se engasgando. Então, é muito importante você, quando é para recém-nascido, deixar bem basiquinho assim mesmo, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa um comentário, alguma dúvida, se você tiver, tá bom? E é isso aí. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.